eu tive um estralo ali e falei, já sei, eu vou vender imóveis. Porque se eu ganhar, eu vou ganhar muito e se eu cair, eu vou cair batendo. Eu abria e fechava a imobiliária todos os dias. Eu era o único corretor da imobiliária que tinha a chave da imobiliária. Foi a única coisa que eu pensava, uma hora a conta fecha, né? Falta uma autocrítica, uma reflexão de o que eu poderia ter feito diferente. E o teu primeiro cliente é o teu colaborador, quem tá com você. Não tem essa de venda sem corretor. Não tem como a IA fazer uma venda, né? Porque as pessoas que têm são as pessoas que executam, são as pessoas que têm ação, são as pessoas que fazem. O Modo Avião é produzido com o apoio de empresas que transformam o mercado imobiliário. Alpop, Pipe Mob, Laís, Auxiliadora Predial, Cred Aluga, Arbitralis, Remax Brasil. O que acontece quando um corretor que não é ouvido pelo dono da imobiliária decide construir a sua própria empresa com tecnologia, cultura forte e um modelo pensado para a escala? No episódio de hoje do Modo Avião, eu converso com o Ryan Schmidt, da Afinco Imóveis de Curitiba, um empreendedor que saiu do varejo, enfrentou as limitações do mercado tradicional e decidiu construir o próprio caminho. A gente fala sobre como ele transformou frustração em inovação, criando soluções próprias dentro da imobiliária, apostando no desenvolvimento de jovens talentos e, com isso, escalando um modelo focado em imóveis 100% financiados através do Minha Casa Minha Vida. Uma conversa incrível que nós teremos aqui sobre visão, execução, que é mais importante, né? E o que realmente move a nova geração do mercado imobiliário. Ryan, seja muitíssimo bem-vindo ao Modo Avião. Eu agradeço. Para mim é uma honra enorme estar aqui hoje participando desse programa incrível. Agradeço mesmo. Vamos compartilhar aqui os segredos da imobiliária que mais cresce em Curitiba, campeoníssima de vendas da MRV em 2025, que não é pouca coisa, né? MRV operando em todo o Brasil, nas grandes capitais, grandes praças, né, do interior, com vocação ali para verticalização, para operação no econômico, e vocês foram esse grande destaque. Eu preciso entender, antes de mais nada, a tua história, né? De onde você veio, rapaz? De onde você surgiu? Um cara novo, 26 anos, né? 27 agora. Anos de idade e já empreendendo numa escala incrível. Me conta um pouco da tua história, Ryan. Entrando nessa parte profissional, eu comecei atuando no shopping. Eu tive, inclusive, posso dizer, a sorte de entrar numa loja onde eles davam um treinamento, mostravam para nós o melhor caminho para a gente conseguir viabilizar uma venda. Na época, inclusive, eu fazia faculdade. Né, eu não sabia exatamente o que eu gostaria para minha vida, não sabia no que eu era bom, porque no fim eu era bom só de conversar e contar a história, né? E entrei nessa loja, comecei a trabalhar lá. Eu tive bastante suporte, eu me desenvolvi muito, larguei a faculdade, porque eu vi que eu tinha uma potência ali, alguma coisa boa para vendas. Consegui me destacar dentro da loja, sempre era o campeão de vendas da loja, e mesmo não tendo experiência com vendas na vida, foi o primeiro lugar que eu trabalhei. Só que daí chegou um determinado momento, eu trabalhando, né, em loja de shopping, que eu comecei a refletir e me questionar, né? Se realmente era aquele caminho que eu gostaria para minha vida, porque, infelizmente, sendo CLT e no mercado de trabalho tradicional, a minoria que consegue realmente enriquecer e ter condições para ter aquelas coisas quais a gente sonha, né? Materiais, ou experiências em viagens pelo mundo e todas essas coisas. E aí despertou essa minha ambição de querer mais. E aí foi onde eu olhei para o mercado imobiliário, né? Eu comecei a pensar o que eu posso fazer na minha vida, porque eu vendo bem, mas não tô ganhando dinheiro. Em um momento em específico, eu tive um estralo ali e falei, já sei, eu vou vender imóveis. Porque se eu ganhar, eu vou ganhar muito e se eu cair, eu vou cair batendo. E na época, eu procurei uma amiga que, né, o vô dela era construtor, para pedir uma oportunidade para vender os produtos da construtora do vô dela. Eu não entendia muito bem como que funcionava o mercado. Ela falou que não dava, que o vô dela não trabalhava assim, mas que ela ia me indicar para uma imobiliária. Eu fui fazer entrevista em uma imobiliária que vendia alto padrão, aqui de Curitiba, e luxo, e acabou não dando certo.
Nessa que não deu certo, foi onde eu pedi, né, uma indicação para que me colocasse em algum lugar onde eu pudesse trabalhar e tudo mais no mercado imobiliário, que era meu objetivo, e me indicaram para uma imobiliária que vendia segmento econômico. E aí, nessa imobiliária, foi ali que eu enxerguei a oportunidade de mudar de vida, né? E aí, trabalhava muito, me dediquei muito, passei por momentos difíceis no começo, não foi fácil, não foi tão rápido como eu esperava, mesmo eu sendo uma pessoa extremamente comunicativa, boa em vendas e tudo mais. Quanto tempo você levou para fazer a primeira venda? Eu levei 1 mês para fazer a primeira venda, mas eu demorei 5 meses para receber a primeira comissão. Uau, haja resiliência, hein? Planejamento Haja. financeiro desafiado. Exatamente, mas eu via que, na época, uma venda dava R$2.000 de comissão, isso em julho de 2020, né? Eu pensei assim, 2 vezes 5 dá 10. Pô, com 10 mil no mês já tô fazendo 3 vezes mais do que eu fazia no shopping, consigo alugar um apartamento pra morar com a minha namorada, financio um Jetta, que era o carro que eu tava querendo comprar, parcelo um notebook, um iPhone novo, ele me sobra dinheiro pra eu comer sushi, né? Falei, é aqui mesmo que eu vou fazer minha vida. Continuei persistindo, porque na minha cabeça tava claro, ali o mercado imobiliário era o único lugar que eu realmente ia conseguir mudar de vida. E foi onde, através da persistência e de eu ver também a minha namorada que começou comigo, hoje é minha esposa na época, que ela entrou 2 semanas depois que eu. Na segunda semana dela, ela vendeu. Na 4ª semana, ela já recebeu. Foi um incentivo. Pô, apesar de eu estar passando por um momento difícil, eu vi dando certo pra ela. Eu vi dando certo pra pessoas que trabalhavam muito menos do que eu. Eu abria e fechava a imobiliária todos os dias. Eu era o único corretor da imobiliária que tinha a chave da imobiliária, porque todos os dias eu fechava a imobiliária. Desde o primeiro dia que eu comecei, eu ia embora 10 horas da noite. Chegava 8h30 da manhã e ia 10 horas da noite. E a única... Era questão de tempo. Era questão de tempo. A única coisa que eu pensava, uma hora a conta fecha, né? E como eu trabalhava muito, esses 5 meses, a partir do momento que eu fiz a venda para eu receber a comissão, meu Deus, parecia infinito, né? Venda não chegava cascata. nunca o dinheiro. Só que aí depois, o que aconteceu? Como eu já tinha o hábito de trabalhar muito, quando a chave virou e começou a dar certo, aí foi um foguete, cara. É igual o foguete, quando ele tá saindo do chão, ele tá queimando combustível ali, aí vai saindo devagar, mas quando ele vai embora. Entrei numa outra imobiliária, porque na época meu gerente foi pra lá, mas permaneci lá até eu montar a minha. Não sou o tipo de pessoa que fica pingando de galho em galho. Sou uma pessoa que sou determinada. Se eu tô num lugar que me valoriza, né, financeiramente, me pagavam bem, me pagavam certo, aí toquei o barco lá, me tornei gerente, me tornei diretor, construí uma equipe sensacional, né? Consegui, dentro dessa imobiliária, realizar 57 vendas dentro de um mês. Sozinho. Isso, sozinho. Com o meu time, né? Com o meu time. Mas 57 vendas. Quantas pessoas no time? Tinham 40 pessoas. A gente tinha uma sala que era exclusiva nossa porque uma coisa que não tinha no lugar onde nós trabalhávamos era a cultura, porque sempre chegava pessoa de fora. E eu nunca gostei de contratar pessoas de fora, pessoas do mercado. Eu sempre foquei em contratar pessoas que não tinham experiência no mercado imobiliário, treiná-las do zero, fazer todo o processo com ela para ela virar realmente, se tornar um corretor de imóveis de alta performance, né? Entravam como prospectores, se tornavam corretores. E nessa, a gente tinha nosso investimento em tráfego pago, nós começamos a montar ali a nossa cultura. Nós éramos totalmente diferente do que o restante da imobiliária. Dentro da imobiliária nasceu uma nova imobiliária em termos de cultura, né? Em termos de jeito de trabalhar com investimento em marketing. Chegou um ponto em que você provavelmente deu um clique e falou, agora eu vou fazer a minha imobiliária. Exatamente. Na época, eu olhei para algumas coisas que eu gostaria que tivesse na imobiliária, mas como eu não era eu que tomava essa decisão, o único caminho para eu conseguir fazer pelas pessoas que estavam comigo que eu gostaria era eu tendo minha própria imobiliária. Então, eu abri por conta disso, não por dinheiro, porque dinheiro eu já fazia muito, eu estava investindo em construção civil junto com o dono da imobiliária a qual eu trabalhava, e aí foi o momento que eu peguei todo o recurso que eu tinha, montei a minha imobiliária, e quando eu montei focado em ter uma estrutura agradável para receber o meu cliente,
Não é como é hoje, como tá atualmente a Finco, mas já era muito bom. E dá conforto pro meu colaborador, né? Oferecer para ele tudo aquilo que eu gostaria que oferecessem para mim quando eu comecei. Essa reflexão é muito importante porque muitas vezes o dono de imobiliária se queixa, né, de corretores, gerentes, pessoas que saíram e criaram a sua nova imobiliária e fica um sabor amargo, né? Uma frustração, mas muitas vezes, do meu ponto de vista, falta uma autocrítica, uma reflexão de o que eu poderia ter feito diferente. E quando eu escuto você falando, me fica muito evidente que não é uma questão de dinheiro, né? Muitas vezes, esse passo de abrir uma nova imobiliária é um passo que envolve investimento, envolve riscos, drena o tempo e a energia do novo empreendedor. Certamente, esse empreendedor, e você deve ter experimentado isso, você fica inseguro, reflexivo. Será, né? Será que é o melhor a ser feito? E muitas vezes não precisava muito para você ter decidido ficar na imobiliária onde você estava. Não, de maneira alguma. O que o dono poderia ter feito de diferente para te reter? Ele poderia ter feito tudo que hoje a gente faz na Finco. Fantástico. Assim, eu não vou entrar em detalhes específicos, eu vou falar algumas coisas só, porque senão vai até assustar aí o pessoal. Mas uma coisa positiva do dono da imobiliária que eu trabalhava é que ele sempre foi muito honesto, correto, sempre pagou e honrou, né, o compromisso com as comissões. Infelizmente, nunca teve muito investimento em marketing. Não teve. Mas o pouco que tinha ficou menos ainda, né? Não tínhamos, já começava assim, chegam num ponto que começou a controlar coisas como um papel higiênico. Uhum. Assim, é uma coisa surreal. Então, o que eu falo? O teu primeiro cliente é o teu colaborador, quem tá com você. Entende? E depois que você passa dessa fase, você tem que dar atenção para dar condições para essa pessoa vender. Entende? Então, o que você tem que fazer por ela? Você tem que dar treinamento ou chamar alguém para dar treinamento, dar um suporte, entende? Você tem que oferecer condições para ela vender. Como assim condições? Se você tem uma empresa, você tem que entender que você precisa investir em marketing. E não é só em tráfego pago, mas de modo geral, entende? Aí porque é aquilo, né? Marketing, venda e produto. É os 3 pilares que as empresas precisam ter para elas darem certo, né? E quando o dono, digamos, desfoca, né? Quando o dono regula investimentos, quando a empresa para de crescer, pessoas com uma ambição mais aflorada se sentem deslocadas e partem em busca do seu próprio projeto. Exatamente. Me parece que foi exatamente isso que aconteceu contigo. Foi. E aí você começa a Finco. Quando você começa, qual que é a tua estratégia? Porque, convenhamos, ela deu muito certo, né? Sim. De 0 a mais de 200 colaboradores em 2 anos. Como que você decide começar a imobiliária? Eu decido começar a imobiliária porque, assim, eu tava trabalhando, né? Tava ali na nossa sala. Olhei pra minha conta, eu tava com bastante dinheiro. Bastante mesmo, na época, assim. Se é bastante pra mim hoje, então naquela época era mais ainda, né? Olhei assim, tava com bastante dinheiro, tava investindo, né, em construção, que sempre foi o meu sonho, era ser construtor. Hoje não é mais, eu também nunca tive ambição de ter imobiliário, então tava fazendo aquilo que eu sempre sonhei, que era investir em construção. Só que daí eu parei por um momento dentro da imobiliária. Eu olhei pro lado, vi as pessoas que estavam comigo, elas estavam bem, elas faziam dinheiro. Só que a pessoa sentava numa cadeira que era cadeira como de escola. Não tinha um ar-condicionado na sala, era ventilador. A faxineira era 3 vezes na semana, não era todo dia. Aí teve caso de eu falar assim, precisa trocar o lixo do banheiro. Precisa limpar o micro-ondas, tá sujo. Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Chegou um ponto que eu comecei a comprar o ventilador. Chegou um ponto que eu comprei o micro-ondas. Chegou um ponto que regularam o café, aí eu comprei a cafeteira e eu forneci o café. Você já era dono, né? Eu literalmente tinha uma imobiliária na imobiliária que eu trabalhava. O que ele investia em tráfego pago para 100 pessoas que trabalhavam dentro da imobiliária, eu investi o dobro pro meu time, que era 40 pessoas, por exemplo. Entende? Então, foi aí que eu olhei e falei, peraí, eu pensei, porque eu não tava querendo sair, eu não queria sair. Mas a minha esposa, dava várias ideias muito legais. Ela minha esposa é fora da curva, assim. Pra fazer de marketing, tudo que hoje a gente faz na Finco, ela sugeriu ele fazer lá. Mas, é caro, é isso, é aquilo, não tinha aquela visão de futuro. Investir e fazer o negócio prosperar, né? Exatamente. E aí, foi um momento que eu olhei pro lado e falei, preciso comprar cadeira melhor pra esse pessoal trabalhar, não tem condição deles trabalharem numa cadeira dessa.
Aí foi a hora que eu parei e pensei, falei, peraí, mas se eu tiver que comprar cadeira pro meu colaborador poder ter mais conforto dentro da empresa que eu trabalho, que eu não sou dono, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar minha própria imobiliária. Daí eu falei assim, meu sonho é ser construtor, mas eu vou deixar esse sonho lá pra frente, depois eu faço isso, eu vou oferecer o melhor pra quem tá comigo. Tanto é que na época, todas as pessoas que trabalhavam sob a minha gestão foram junto comigo, exceto uma pessoa. Eu tinha tido uma conversa séria com ela na semana anterior e ela tava, assim, na corda bamba se eu ia acabar desligando ela do time, entendeu? Encerrando o ciclo. Foi a única pessoa que ficou. O restante, nosso time inteiro foi com a gente. Como nós já tínhamos cultura, nós já tínhamos processo, em tudo nós que criamos, não foi algo que a imobiliária nos forneceu. Nós que criamos e hoje é o que nós oferecemos para o nosso time. Então a gente tinha cultura, tinha processo, tinha absolutamente tudo. A hora que a gente montou a Finco, a gente já começou no primeiro mês, a gente já começou a se destacar. Assim, no trimestre a gente já começou a ser campeão de vendas e todas as construtoras que nós focávamos já éramos primeiro lugar. E foi assim, foi um crescimento exponencial, foi um sucesso. Porque nós já tínhamos know-how com vendas, tínhamos muita ambição, sempre trabalhamos bastante, tanto eu quanto minha esposa, quanto todo o time junto. E aí aquilo, né? É progresso e ordem, né? Aí a gente teve muito progresso, muitas vendas e através disso a gente começou a colocar ordem e entender como de fato funciona uma empresa para mantê-la sólida, para mantê-la sustentável, para que seja uma empresa realmente que tenha presença, que a gente consiga entregar realmente algo que a gente espera quando a gente pisa dentro de um lugar que a gente vai comprar alguma coisa, sabe? Perfeito. E assim, por exemplo, a nossa imobiliária hoje, ela atua no segmento econômico, mas é uma estrutura linda. Entende? Porque, se às vezes você vai, já vi um influencer falando sobre isso, você vai numa loja de roupa, às vezes aquela loja é tudo bonita, linda, maravilhosa para vender uma camiseta de R$89. Por que uma imobiliária que realiza o sonho do imóvel próprio, aquele cliente é simples, mas, é o sonho da vida dele, é o imóvel dele. Por que eu não vou oferecer uma boa estrutura só porque eu atuo na Minha Casa Minha Vida? Uhum. Então a gente tem isso de oferecer o melhor para o nosso cliente, independente também. Pode chegar lá de chinelo, já atendi cliente sujo de graxa, sujo de tinta, para mim, cliente sem dente na boca. E para mim não muda nada. Para mim é tudo igual, pessoa é pessoa, todos merecem ser respeitados. E dentro da Finco a gente carrega isso. Todas as pessoas que pisam lá a gente trata com muito respeito. Sua imobiliária atingiu o teto? É hora de iniciar um novo ciclo de crescimento. Mais de 11 mil profissionais e 600 imobiliárias em todo o país para fazer negócio com você. Um ecossistema com metodologia para garantir máximo serviço ao cliente, máxima comissão ao corretor e máxima rentabilidade para a sua empresa. Vencer Remax. Uma das sacadas mais legais do projeto de vocês é a construção de um time muito jovem. Uhum. Me fala um pouco sobre isso. Porque você é um cara jovem e quando eu tive a oportunidade de conhecer a série de você, fiquei de boca aberta, porque é uma gurizada muito nova, mas que tem fome. Sim. Tem fome, tem energia, quer repetir a tua história. Exato. Né? De começar novo e ganhar dinheiro dentro de uma carreira que valoriza, dentro de uma empresa que é feita, né, e com uma cabeça jovem, que muitas vezes eles não vão encontrar no mercado aí fora. Não vão. E você, de certo modo, nichou a empresa para profissionais de vendas jovens que vendem, inclusive, para jovens, que é o principal público, né, do Minha Casa Minha Vida. É isso Me aí. fala um pouco sobre essa construção. Hoje eu posso dizer que 99% das pessoas que estão trabalhando, prestando serviço para a Finco é exatamente isso que você falou. São todos jovens, mas por quê? Porque assim, a pessoa, ela não precisa cumprir horário, né? Ela é autônoma, beleza? Só que quem que tem mais disponibilidade? É o jovem que mora com o pai, o jovem que mora com a mãe, o jovem não que tem mora filho, com a avó, que não tem filho. Então, e esse jovem, ele tá no Instagram e ele tá vendo. Não tem a esposa reclamando, não né? tem esposa reclamando. Não vai chegar aqui às 7 hoje, às 7 horas, o telefone tá vibrando, E né? assim como foi comigo, esse jovem, ele acaba levando a namorada pra trabalhar com ele, entende? Então isso é muito legal. Então aquele
aquele jovem, ele tá no Instagram rodando, ele vê influencer andando de carro novo, morando num apartamento ou numa casa legal, comendo em lugares maravilhosos, fazendo viagens extraordinárias, ele vê jogador de futebol, ele vê artista. Aí ele sempre escutou que quem ganha dinheiro é advogado, médico, engenheiro, ou funcionário público, que ele tem que se formar em alguma coisa, né? Ou ele teria que ter nascido herdeiro. E a gente mostra pra essa pessoa que para ela realizar os sonhos dela, material, ela não precisa disso. Ela precisa ter muita ambição, fome, tá no lugar certo, um lugar que dá oportunidade e principalmente ela vai se comunicar com um cliente que é um cliente que ela entende a realidade dele, entende? Então, essa pessoa ela entrar para vender no segmento econômico como foi comigo é maravilhoso, porque eu sair de baixo, né? Eu tenho pessoas na minha família que pagavam aluguel, acabei vendendo para elas, não pagam mais, né? Mas tem algumas, beleza, que ainda estão nessa situação, mas que a gente entende, então, a outra pessoa. Às vezes, aquelas pessoas não têm o conhecimento para adquirir o primeiro imóvel e tudo mais, que é 100% financiado. Então, a gente mostra para esse jovem qual é a facilidade para ele vender, na verdade, o primeiro imóvel, e como é um ticket mais alto que eu digo assim, comparado a ele trabalhar num shopping e vender camiseta, vender tênis, igual eu vendia, né? Para ganhar 3 mil, 4 mil no mês no máximo. Que lá, ele, pô, com uma venda, às vezes ele vai fazer 3 mil, 4 mil de comissão, de bonificação, desculpa, né? Curitiba hoje, os imóveis estão partindo de 300 mil reais dentro do Minha Casa Minha Vida. Hoje o Minha Casa Minha Vida chega a 600 mil reais. Então a pessoa pode ganhar até 6 mil reais numa comissão. Um exemplo para quem tá começando como, né, dentro da imobiliária. E aí? Porra, onde que ela vai conseguir fazer isso de dinheiro? A pessoa vendeu 3 no mês, já fez quase 20 mil ou mais de 20 mil reais, dependendo do ticket ali. Então isso aí, a pessoa enxerga a possibilidade dela crescer, dela conquistar as coisas que ela quer, aí muda o jogo. Com certeza. Aí a pessoa fica. Aí ela vê a energia da imobiliária, ela vê a gente dando treinamento, ela vê a gente dando suporte, ela vê a gente oferecendo condições, ela vê a gente se importando com ela trabalha num lugar maravilhoso, um lugar que ela sempre sonhou em trabalhar, mas ela não imaginava como ela ia se encaixar lá, sem formação nenhuma, entende? Então a gente contrata pessoas sem experiência como prospector, aí tem a oportunidade de crescer profissionalmente dentro da imobiliária, aí sim tendo ali comissionamento, lá porcentagens que às vezes numa venda dá muito mais do que 3 mil reais num imóvel de 300 mil. A gente tem um plano de carreira, que a pessoa cresce lá dentro e pode, tem exemplos, cases de corretor dentro da imobiliária que hoje, né, é diretor, mas que como gestor, gerente, já estava fazendo mais de 100 mil reais por mês no Minha Casa Minha Vida. Mas aí as pessoas, elas se perguntam, como? Processo. A gente tem metodologia, eles sabem o que eles precisam fazer para conseguir isso. E não é só ele que faz mais de 100 mil no mês. São exceções que fazem bastante mesmo. Mas tem outras pessoas que fazem mais de 30, de 40, de 50, de 60. Entende? Então a gente realmente tem prova social de pessoas dentro da imobiliária que estão fazendo muito dinheiro. E o econômico, ele é muito seletivo, né? Por essa perspectiva, porque você tem ali um volume atípico de oportunidades, né? Você tem leads numa quantidade massiva, mas uma taxa de conversão baixa. Muito em função das limitações de crédito, inadimplência, enfim. E aí entra o processo. Exatamente. Né? O processo bem encaixado que possibilita que o corretor possa focar nas oportunidades que realmente são quentes, né? Então, eu jogo luz sobre isso porque muita gente que opera nesse mercado se perde justamente nisso. Às vezes dá muito foco e energia para um cliente que naquele momento não tem potencial nenhum para comprar. Mas ela o que ela tem que fazer, tá? Pô, o WhatsApp é business, etiqueta, coloca lá qual que é o problema desse cliente, é uma restrição. Uma vez por semana pergunta pro cliente se deu certo de regularizar, mas o teu foco vai estar em prospectar novos clientes, em entrar em contato com novos clientes, entendeu? Não dedicando energia para aquele cliente, porque Minha Casa Minha Vida é diferente, eu acredito, eu sou muito leigo de alto padrão, de luxo, praticamente não entendo, vamos lá, mas eu acredito que é mais questão de relacionamento, entende? A pessoa constrói um relacionamento, vai falando por mês até a hora que aquela pessoa pode comprar com ela. Minha Casa Minha Vida é muito rápido, entende? E o jeito que a gente trabalha ali às vezes, você pega o cliente tá com um perfil, meu amigo, no mesmo dia você aprova, ou no máximo no outro, e daí o cliente já tá na imobiliária, já tá vendo o que ele pode comprar, entendeu? Igual. É muito rápido, todo mundo fica feliz, é uma velocidade enorme. A gente trabalha com um volume mesmo. Perfeito.
Você falou aqui sobre a figura do prospector, né? Que eu acho que é uma coisa que pro nosso mercado foge, né? Da normalidade. Me fala um pouco sobre isso, porque para mim isso é um dos destaques, assim, né? Uma das diferenças da operação de vocês, porque isso possibilita ter volume ali de oportunidades sendo trabalhadas. Como é que funciona? Porque assim, ó, a gente quer que todas as pessoas que entrem para trabalhar conosco, elas têm que, claro, se encaixar com aquilo que a gente acredita, né? Que é crescimento, é ambição, é mudar de vida. E a gente tem o plano de carreira, como eu falei. Só que eu gosto da oportunidade para pessoas que não têm experiência. Então a gente contrata essas pessoas como um prospector, coloca ela no setor de cadastro. Ela não intermedia compra e venda de imóvel, ela não faz isso. Ela apenas traz o cliente com perfil para comprar, para que daí um gestor que seja um corretor credenciado perante o Cresce faça a intermediação da compra e venda desse imóvel, entendeu? Perfeito, perfeito. E essa pessoa trabalha em cima de listas. Só que, obviamente, se essa pessoa ela quer sair de ter uma bonificação para ter um comissionamento bem maior, essa pessoa ela tem que dar entrada no curso. E para nós só faz sentido ela estar dentro da Afinco se ela querer crescer, porque o foco da Afinco não é contratar o corretor do mercado ou ficar só focado em prospector. Não, de maneira alguma. O nosso foco é formar líderes. É ter um time de pessoas que querem crescer. Perfeito, porque daí o projeto se torna sustentável, né? Exato. Você tem um plano de carreira que é perseguido, né? Percorrido pelas pessoas. Dentro dessa construção, você conseguiu escalar a imobiliária de uma forma muito rápida, o que mostra que você conseguiu formar lideranças, né? Uhum. Hoje vocês estão não apenas em Curitiba, mas também em Londrina, trabalhando já com um número expressivo de corretores e incorporadoras. Queria te ouvir falar um pouco sobre isso, assim, sobre essa formação de lideranças para a escala. Legal. Então, assim, eu vou falar bem a realidade. Hoje, se eu quisesse, por exemplo, expandir para 3 cidades simultaneamente, eu teria pessoas para estarem nas 3 cidades para startar e começar. Se eu quisesse, eu conseguiria. E o Brasil tem mercado para isso. A gente estava muito, muito sólido em Curitiba quando a MRV procurou a gente e falou assim: Ryan, tem uma oportunidade enorme para vocês em Londrina. É um mercado onde a agressividade para vender a energia que vocês têm, o pessoal não tem lá. Aí foi uma hora que eu acendi já uma luz na cabeça. Falei, opa, legal. E falei, tá aí. Fui pra lá, como que é aí? Fui pra lá conhecer a cidade, falei com a MRV, falei com outras construtoras parceiras. Todos que não se comunicam falaram a mesma coisa, entende? E o que me chamou muita atenção, porque assim, o preço do imóvel lá era o preço do imóvel em Curitiba há 3, 4 anos atrás. E vendendo imóvel dentro de Londrina. Curitiba, a gente tem apartamento, a gente tem casa para vender, a gente tem o sobrado, tem várias opções. Mas hoje o imóvel com um ticket menor, ele tá fora de Curitiba. Ele tá na região metropolitana, ele não tá dentro de Curitiba. Em Londrina, não. Londrina, o imóvel com um ticket pequeno, ele tá dentro de Londrina. Aí eu falei, peraí, então é como se eu fosse para lá com um know-how muito forte, uma visão muito forte, como se eu conseguisse enxergar tudo que ia acontecer naquela cidade, porque ela tava passando pelo processo que Curitiba passou e que eu vivi, entendeu? Então eu tava no 20º andar, que é onde a gente começou em Londrina, num centro empresarial. Eu olhei pela janela e eu vi, a cidade acabando. Eu enxerguei o final da cidade e terrenos pra frente e eu tava como se fosse no Batel de Curitiba, eu tava lá no Gleba Palhano. Eu falei, meu Deus, como é que pode, né? Falei assim, essa cidade vai crescer demais, e prédio sendo construído pra cá, prédio pra lá. Eu vou ser bem sincero com você, eu vi uma potência em Londrina, eu nem conhecia, nem sabia que Londrina era daquele tamanho, pra mim era uma cidadezinha pequena, mas foi uma decisão assim, na hora. E como, felizmente, né, eu mostrei os prós da cidade para as pessoas que trabalham comigo e elas confiam em mim, por isso que estão ali, né, sob a minha liderança, que foi onde eles tiveram a oportunidade de algumas pessoas ir para lá, startar, Afinco lá, junto com a gente, e foi um sucesso absoluto, o que aconteceu em Curitiba. Daí a gente abriu uma imobiliária, em pouco tempo não cabia mais gente trabalhando lá. Aí ou você para de crescer, ou você cresce, né? Você tem que escolher um caminho ou outro. E eu sempre escolhi crescer. Aí abri outra em Curitiba, a filial. Aí veio essa oportunidade de Londrina, abri uma. Aí lotou rápido, e a gente tendo resultado com vendas também.
Abri outra, lotou. Eu falei, ixi, peraí. Peraí que Tem um método nisso, né? Eu falei que acho que a gente vai ter que montar uma grande agora. Aí foi onde que eu falei assim, Londrina, a gente vai realmente investir nessa cidade, porque é uma cidade que vale a pena. E a gente montou uma estrutura lá com 1.000 metros quadrados. Para ter mais de 200 pessoas, né, como colaboradores, como prospectores, corretores, pessoal do financeiro, administrativo, tudo. A gente tem uma capacidade de ter mais de 200 pessoas lá dentro. Mais de 1.000 metros quadrados. A gente montou uma loja absurda lá no centro da cidade, que ficou maravilhosa. E Londrina, eu enxergo um potencial enorme naquela cidade, sou apaixonado por Londrina e a gente quer sempre estar crescendo, né? Muito bom. Bom, você tá curtindo o nosso papo aqui, então eu preciso dizer para você que o Ryan vai estar no Cúpula Summit compartilhando em detalhes o método de trabalho da Finco, um método que funciona demais para o Minha Casa Minha Vida, um mercado que hoje cresce de forma exponencial no Brasil. Minha Casa Minha Vida é o grande mercado que puxa o imobiliário brasileiro em volume de vendas, e o Ryan vai estar no Cúpula Summit compartilhando essa trajetória. A gente já tinha, inclusive, fechado a grade. A gente fez live para comunicar toda a programação do Cúpula Summit e eu tive a oportunidade de conhecer o Ryan numa ida a Belo Horizonte, numa palestra que eu fiz para a MRV de premiação das imobiliárias campeãs de 2025. Fui apresentado curitibano, né? Como eu. Não conhecia e hoje eu não me culpo de não conhecê-lo, porque realmente é um case muito meteórico, né? No sentido assim de, cara, surge e explode e tem uma visibilidade enorme, mas eu desconhecia, tive a oportunidade de conhecer e falei pro time de curadoria, tem que vir. Então, se você tá olhando pro econômico, se você tá buscando inspiração para acelerar o crescimento da sua imobiliária, você tem que estar no Cúpula Summit no dia 20 de maio, as visitas a imobiliárias de Curitiba, dias 21 e 22 de maio, o evento com as palestras, painéis, com as trilhas de conteúdo pensadas para você que é líder e gestor do mercado imobiliário. A gente tem agora os últimos ingressos à venda, você tem que correr para garantir o melhor preço e, estando dentro do Cúpula Summit, que é mais legal ainda, você vai ter a oportunidade de conversar com os nossos palestrantes, gente do mercado que fica ali os 2 dias curtindo e aprendendo demais dentro das nossas dinâmicas de conteúdo. E uma coisa que eu falo é que, assim, eu particularmente, eu sempre quis treinar as pessoas que estão dentro da minha operação. Eu nunca tive a ambição de treinar pessoas que estão fora ou passar um insight. Mas a oportunidade que você abriu, o Cúpula Summit é um evento extraordinário e também vai estar pessoas lá que, são fora da curva, e com certeza eu vou lá e o que eu falar é pra gerar resultado, pra pôr dinheiro no bolso dessa galera e compartilhando o que deu certo pra mim, né? Porque em 2 anos, assim, foram, né, no segundo ano, 2024 pra 2025, a gente teve um crescimento de 132%. O nosso VGV em 2025 foi mais de 500 milhões de reais. A gente teve mais de 2.000 unidades vendidas. Eu tenho convicta certeza que, sem dúvida, eu vou compartilhar algo lá que eu espero e quero que contribua para que a pessoa, saindo de lá e aplicando no negócio dela ou adaptando alguma coisa do tipo, ela vá ter resultado. Esse é o meu objetivo. Eu não sei se eu vou estar de novo em algum outro lugar falando, então é a oportunidade. Quem quiser escutar um insight, é lá que tem que estar. Show de bola. Me fala um pouquinho, Ryan, sobre a estruturação desses processos, né? A gente sabe o quanto para operar no econômico tem que ter muito processo. Você está embarcando tecnologia na operação, sim, inteligência artificial, sistema de gestão para que você tenha ali clareza, né, sobre os resultados da imobiliária. Me fala um pouquinho sobre essa tua movimentação em termos de tecnologia e processos. Eu sempre fui uma pessoa visionária, eu nunca gostei de perder oportunidades boas e é como o Raul Fugensky, ele falou pra mim, inclusive, invista no futuro, né? Não no passado. E eu até refletindo agora, eu sempre carreguei isso comigo. Porque é uma coisa que eu pensei, no passado, quantas pessoas que tiveram a oportunidade de entrar na internet lá, nos anos 90, né? Pra fazer algum negócio,
e não entraram, né? As que entraram hoje, olha só. Então, eu sou uma pessoa que, né, um amigo compartilhou sobre Bitcoin lá. Uns anos atrás, eu comprei Bitcoin a $28 mil e eu vendi a fração, né? Comprei fração, tava $28 mil e vendia a $120 mil. Então, entrei no mercado também para comprar imóveis de leilão e vender. Tanto é que os dois que eu comprei recentemente, eu já vendi os dois, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de perder oportunidade boa, né? E principalmente coisas que é relacionada ao futuro. E já aproveitando que você entrou nesse assunto da IA, é uma coisa que eu escutei nos Estados Unidos de um grande empresário lá, brasileiro, que tem empresa em Orlando, que ele falou que quem não tiver IA dentro da tua empresa escutei isso em maio do ano passado, que são empresas que vão acabar ficando pelo caminho aí, então tem que implantar, entendeu? E eu tô colocando com força essa tecnologia no comercial, já tá funcionando, agora a gente vai se aprofundar nos outros setores também, porque ele mesmo me falou, eu sou de escutar as pessoas, eu gosto de escutar quem já tá lá, eu escuto pessoas de resultado, e ele falou pra mim, realmente é algo que vai ser disruptivo, assim. Algo que já tá sendo disruptivo, né? E a gente tá tendo um resultado legal, assim, com a IA já em questão de vendas. Você acha que é possível agregar em termos de produtividade para o corretor, ou você almeja, né, ou enxerga a oportunidade de substituir o corretor? Jamais. Não tem essa de venda sem corretor, Não né? tem como a IA fazer uma venda, né? Porque até que precisa ter um corretor para intermediar a compra e venda de imóvel, mas a IA ela consegue fazer o primeiro atendimento ali, o lead entrou, entende? Lead quente, a IA já vai responder, ela trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, entende? É que a gente tem um nosso processo, pro nosso processo a gente adaptou e funciona muito bem, né? Cada imobiliário tem que adaptar de acordo com o teu processo, mas pra realmente gerar resultado, e tem que ter a cabeça do cara que montou a imobiliária, o cara que criou a metodologia que é aplicada na imobiliária dele, o que gera resultado, e a IA tem que dar os primeiros passos, aí depois vem o corretor pra intermediar, entendeu? Pra finalizar. Mas dá pra ir muito além disso, muito além, não é só a parte comercial, mas uma coisa que eu digo, primeiro você tem que ter progresso, depois você bota a ordem. Então começa por venda e depois você vai pro resto, entendeu? Perfeito. Como que você encara a relação com as incorporadoras? Né? Você foi campeão de vendas da MRV em 2025. Como que você escolhe os seus parceiros? Porque essa é uma hora em que muita imobiliária se perde, né? Acendendo vela ali para projetos ruins. Como que você toma essa decisão de foco em parceiros? A MRV para mim é um exemplo, né? Eu amo trabalhar com eles, sempre gostei, gosto de ter eles do lado. A gente procura trabalhar com construtoras que são sólidas e que têm um bom histórico, entende? A gente não trabalha com construtoras o qual a gente não enxerga valores semelhantes ao nosso. Então a gente seleciona e filtra bem. Claro, né? Aquelas construtoras que veem valor no nosso trabalho, construtoras que remuneram melhor a gente, valorizam o esforço que nós estamos fazendo, reconhecem isso, são as construtoras que têm o nosso foco. Hoje, mediante o nosso trabalho, muitas das construtoras que a gente trabalha nos remuneram super bem em questão de comissionamento, um comissionamento totalmente fora do mercado, mas é aquilo, é o valor agregado do trabalho que a gente entrega, né? O resultado sustenta, né? Exatamente, o resultado sustenta e é bom para ambos lados. Porque essa é uma queixa muito comum, né, do incorporador que quer pagar 4%. Exatamente, né? Só tá olhando para ele. Exato, e aí muitas vezes esse comissionamento ele decorre de uma falta de resultado, de uma falta de foco, vira um ciclo vicioso ali em que ninguém sabe, né, o que nasceu antes, a imobiliária desfocada ou o resultado, o comissionamento fraco, né? Um joga a culpa no outro, mas quando você coloca o resultado na frente, o foco e entrega as vendas, você rompe esse ciclo de reclamações. Falar pra você, né? Tem construtoras que nos procurou lá atrás, construtoras que eram bem pequenas, mas que a gente foi procurar saber, eram construtoras sólidas, de proprietários extremamente honestos, competentes, trabalhadores. Eram pequenos, estão crescendo muito, procuraram a gente e a gente falou assim, se você pagar isso aqui para nós, você não se preocupa mais com vendas. Ele falou, é isso que eu quero. E hoje a gente é praticamente uma house dessa construtora, entende? E eles estão crescendo, eu tô feliz por eles, tô crescendo junto com eles, e é sobre isso, né?
Exato, porque vocês entregam um ponto que eu considero muito importante, especialmente no econômico, vocês entregam mais do que vendas, né? Vocês entregam uma operação de vendas e marketing combinada, que é o sonho de consumo do incorporador, né? Principalmente o incorporador do econômico, que não tem margem para fazer um investimento massivo. E para o incorporador que está começando, muitas das vezes a gente entrega até uma consultoria para ele, né? De condições comerciais que ele pode praticar, o porquê que ele deve praticar, o porquê que o outro, né, o concorrente dele faz dessa maneira. Porque tá explícito pro mercado. Eu não tô contando um segredo da operação do concorrente dele. Eu tô contando como o concorrente dele tá trabalhando comercialmente, né? A estrutura lá de condição comercial, por exemplo. Então a gente presta até uma consultoria, mas sem cobrar nada, mas justamente para servir aquele que tá com a gente, né? Perfeito. Hoje, quando você olha para essa oportunidade diante de ti, eu queria te ouvir um pouco sobre como que você se organiza para estruturar esse crescimento. Porque muitas vezes o dono imobiliário acaba desfocando, né? São muitas oportunidades, à medida que você cresce, muitas oportunidades chegam para ti. Como que você organiza e pensa o futuro da Finco? Você olha para novas praças, você olha para a evolução no modelo de negócio, incorporação de sócios. Me fala um pouco sobre as tuas prioridades. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Essa pergunta aí, ela foi boa, hein? Sem dúvida. A gente é o tipo de pessoa que quer crescer e a gente vai crescer como a gente já tá crescendo. Em questão de sociedade, eu dou valor para as pessoas que estão comigo. Porque apesar de eu estar como dono, eu acredito que eles que estão comigo, que estão ali pagando o preço junto, que estão construindo o negócio junto, eu vou dar oportunidade para honrar as pessoas que chegaram lá no topo, dentro da Finco, no plano de carreira. Vamos passar desafios, né? Vamos passar ali quanto que vai ser a entrada, né? Porque também não pode ser de graça, assim, além do que a pessoa construiu com a gente, mas também... E a gente vai colocar pessoas para dentro do grupo. Sem dúvida, eu quero ter sócio porque ninguém constrói algo grande sozinho, né? A gente precisa de pessoas. E eu quero colocar pessoas, já tem uma pessoa, inclusive, que tá no radar, que a gente quer colocar pra dentro, porque tem que dar oportunidade, né? E a gente quer isso, sem dúvida. E também a gente vai incentivar as pessoas que estão dentro, que às vezes, não tá no momento certo, no time certo de entrar como sócio da Finco, mas às vezes pra pessoa ter, então, uma franquia da Finco, poder tocar a operação dela, às vezes aquele é o momento dela. Melhor ela começar por ali, mas depois dá pra ela entrar como sócio, às vezes servir de alguma maneira a empresa. A gente dá oportunidade para as pessoas, sem dúvida. A gente quer isso, quer que as pessoas cresçam junto. Show. Afinal, é um mercado feito de pessoas, né? E de organização, de processos e tudo mais, é um desafio diário, né? Mas o que me ajuda muito é eu sempre estar anotando, né? Aquilo que eu penso, aquilo que eu faço. E, hoje em dia, falar bem real, com o chat GPT aí, às vezes você faz uma anotação lá rápida de um jeito e depois você só pega, coloca no chat e pede pra ele organizar, o negócio fica lindo. É que cada um tá no estágio, né? Mas eu, lá atrás, eu guardava dentro do meu bloco de notas, né? Você pode guardar dentro de um arquivo no computador, depois você vai ter um sistema, vai colocar dentro do sistema. O importante é você começar, é dar o primeiro passo. Mas é isso aí, a Finco ela vai crescer, ela quer crescer, mas ela quer crescer de maneira sólida, de maneira sustentável. A gente quer ter um crescimento acelerado de outras unidades, mas de uma maneira que seja sólida, com fluxo de caixa bom, saudável. A gente quer ser uma empresa robusta, uma empresa que passa segurança para quem está trabalhando com a gente, entende? E uma empresa que se prolonga nos anos aí, né? E sem dúvida as pessoas que estão com a gente vão crescer com a gente. Esse é o nosso objetivo. Muito bom, muito bom. Nosso mercado é muito generoso e ele premia quem trabalha duro como vocês. Parabéns pelo que vocês estão fazendo. É um resultado incrível e a gente vai ter a oportunidade de conhecer mais, de ouvir mais sobre detalhes da operação da Finco no palco do Cúpula Summit. A minha demanda para ti é: abra a caixa preta de como vocês fizeram essa rampagem incrível. Vocês estão num caminho admirável, sigam firmes nessa construção. E uma coisa eu vou falar, né? Eu escutei de um bilionário, ele falou assim: eu posso ensinar todo mundo a ficar bilionário. Não tem problema, eu ensino. Mas é todo mundo que vai ser? Não. Porque não é todo mundo que está disposto a executar. Às vezes a pessoa está mais disposta a julgar o outro do que prestar atenção para filtrar o que vai ser bom para ela. A pessoa, ela tá às vezes escutando, fica animada, mas na hora do vamos ver não faz.
Então, por isso que tem pessoas que têm muito resultado e pessoas que não têm. Porque as pessoas que têm são as pessoas que executam, são as pessoas que têm ação, são as pessoas que fazem. Eu posso abrir a caixa preta, pegar lá 10% de tudo que eu faço. Porque no tempo que eu vou ter lá nem tem como eu falar tudo, mas vou falar algumas coisas. Pegar 10% do que eu faço, que é o primeiro passo para a pessoa construir o que eu construí, por exemplo, nesses 2 anos. Mas vai ter gente que vai sair de lá transformada e vai fazer dinheiro pra caramba. E tem pessoas que vão continuar na mesa. Porque aí que tá, o caminho somos nós que escolhemos. Vai estar na execução, entendeu? Com certeza. É ali que se esconde o É. grande detalhe. Mas né? eu vou falar, com certeza. O objetivo lá é não ir só contar história, né? Aqui Sim. é interessante as pessoas escutarem a minha história, as pessoas me conhecerem, mas lá é pra dar insight real da operação, porque a pessoa tá indo lá, ela quer aprender alguma coisa, né? Show de bola. Maravilha. Ryan, muitíssimo obrigado, cara. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui com você. Sou teu Logo, fã. logo estaremos juntos novamente no palco do Summit. Bora, pra cima! Vamos nessa! Bora vender. Bora! Show de bola, meu velho. Valeu, Obrigadão. meu irmão. Tamo Baita. junto, hein? Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, com realização da Cúpula, com apoio de Alpop, Pipe Mob, Laís, Auxiliadora Predial, Cred Aluga, Arbitralis e Remax. Na apresentação, Rodrigo Werneck, Renata Maciel e Michel Prado, com roteiros de Ângela Matos, produção Isabelle Saldanha e Ângela Matos. Coordenação de produção, Fabiana Fortes. Direção de conteúdo, Michel Prado. Direção de produção, Grace Nardelli. Edição e pós-produção, Dice Masters Podcasts Multimídia.